Nós estamos aqui hoje, mais um Papo Fácil. Eu estou no Vinhon 2019, aqui em São Paulo. Prazer de receber o Daniel Maglione, que é gerente de arquitetura de TI da Azul. Azul Linhas Aéreas. Que legal, Daniel. Muito obrigado por a gente poder conversar. Acho que a ideia é a gente bater um papo aqui, contar um pouco da sua experiência. Você tem uma experiência muito interessante. Afinal, quem não tem problema com backup, né? É verdade. Backup e disponibilidade. É verdade. Então, conta pra gente, por favor. Muito obrigado pela sua participação. Qual era a necessidade, qual era o problema que você tinha quando você começou a lidar com esse assunto? Afinal, a arquitetura é tudo a ver, né? Tudo a ver com isso. Exatamente. O backup é um pilar muito importante da arquitetura, porque está relacionado à disponibilidade e segurança do negócio, né? Não adianta você ter uma arquitetura excelente, só que se você tiver um problema, você perder os seus dados. Então, esse é um pilar que tem que ser sempre muito bem observado. Então, a Azul Linhas Aéreas começou suas operações em 2008 e já começamos com um cenário de virtualização praticamente de todo o parque. De uma certa forma, um certo pioneirismo, porque as pessoas já tinham virtualização, mas já entraram de chofre pesado só em virtualização. Exatamente. Então, 2008 era quando a virtualização estava se consolidando, pelo menos na visão que a gente tinha de mercado. Então, a primeira solução de backup que a gente tinha era a clássica, dentro da máquina virtual, um agente de backup. Então, a eficiência disso era questionável, mas estávamos protegidos. Você tinha backup dos dados, mas se desse um pane na VM, instala tudo de novo, rebaixa os dados. Era um downtime grande. Exatamente. Esse era o grande problema e precisávamos endereçar isso. Então, evoluímos dessa situação para uma solução que já utilizava a tecnologia de snapshot do VMware para fazer backup a nível de máquina virtual. E a solução atendia, mas tinha alguns problemas. Em especial, a interface era bastante confusa, era difícil você implementar as coisas ali. Tá. Acho que o principal problema dela é em relação a... Ela te fechava em relação ao tamanho, então toda vez que você atingia um certo tamanho, você tinha que expandir a solução, comprar mais licenças, o que era um grande problema pra gente, porque na época a Azul estava numa expansão agressiva. Cresceu, e a empresa cresceu muito bem, muito rápido. Né? Exatamente, então era todo dia novos servidores, então era um desafio ficar gerenciando esse capacity. Então, e tínhamos também um pouco de problema com janela, a solução era razoavelmente lenta. Nessa época ainda era muito comum as empresas faziam um backup, já invadia o dia de produção e ainda estava fazendo backup, né? Exatamente. Então a gente tinha que ficar fazendo coisa do tipo, eu tinha uma máquina que era quadruplicada, então faz backup só de uma. Só que aí, de novo, qual que é o custo disso no final do dia? É que o nosso restore ia demorar mais se eu precisasse restaurar uma das máquinas que não estavam ali, né? Tá, entendi. Foi aí que a gente evoluiu para a ferramenta da Vim, que endereçou essas principais dores que a gente tinha com a ferramenta anterior. Vocês chegaram a fazer o teste da versão gratuita? Testão, a gente fez na verdade um POC, né, com a licença temporária. Que isso é muito legal. Eu também, além de jornalista de TI, eu sou consultor de tecnologia e eu usei muito a versão gratuita da Vim e abriu uma porta, que aí você vê, caramba, dá para usar, né? Aí você dá para contratar já sabendo o que é, né? Sim, sim. Então, aí quando a gente foi para a solução da Vim, aí essas principais dores acabaram, porque ela continua utilizando a tecnologia de snapshot do VMware, que torna o meu restore rápido. Ela permite eu utilizar uma solução de armazenamento open, ou seja, para Vim fica mais fácil crescer e bem mais barato. A interface bastante mais intuitiva, nosso time de operação adora, não gostava muito da anterior. É muito legal a interface, a gente faz bem simples. E toda uma parte de automação que também nos ajuda muito em relação a você ter relatórios de backup para a gente fazer o acompanhamento diário e a parte de compliance, que em 2017 a Azul abriu ações na bolsa. Então toda a parte de compliance a gente tem exigências um pouquinho mais sérias de compliance. Então, aquela parte de teste de restore, tudo isso facilitou muito. Tem que fazer, né? Exato. E o Vim, ele facilita você fazer essas coisas. Facilita. Qual é o volume do seu parque hoje que você gerencia com o Vim? Nós temos por volta de 800 máquinas virtuais. Uau, 800 máquinas. É, bastante. Umas 30, 40 físicas você falava, por volta de né? 40, 20 para 1 mais ou menos nossa consideração. Acho que é 20, 25 para 1. 20, 25. E onde você faz o armazenamento do backup? É NAS, é servidor, é fita, enfim, onde é que você... Ou é nuvem, não sei onde é que você guarda. No início a gente usava um storage clássico, SAN. Tá. Hoje a gente evoluiu para uma solução de máquina física com bastante slots de disco. Tá. Então a gente coloca o máximo de discos possíveis, várias lâminas dessas, coloca ela como repositório do Vim. Você construiu o seu storage? Construímos um storage barato. O ponto é ser barato. E onde que fica a minha redundância? Porque é evidente que uma máquina dessa tem menos redundância do que um storage clássico. Mas eu coloco em outro site uma outra dessa, a própria solução da Vim replica os dados de
de um site para outro. Ah, sabe que isso eu não sabia? Quer dizer, você tendo 2 storages em localidades diferentes, você faz o backup em um, você pode comandar para o Vim replicar para o outro. Exatamente, ele fica replicando para o outro, a gente tem um link dedicado para isso. Então todos os dias ele faz o backup e faz a réplica para o site de contingência. Tá. Janela, problema não tem, sem Não, conseguimos. Sempre, como o ambiente ainda cresce um pouco, sempre cabe um ajuste aqui e outro ali, mas não, a gente consegue fazer durante o período de janela todos os backups. Tá certo que a Azul não está crescendo como cresceu no seu começo, que ela realmente... Mas está crescendo, inclusive saiu esses dias um resultado, deu um lucro operacional muito bacana, né? Um resultado muito bacana esse ano, né? Sim. Permita-me até discordar um pouquinho. A gente está com a intenção de dobrar nos próximos 2 anos a quantidade de passageiros transportados. A previsão para esse ano é 25 milhões de pessoas que vão transportar. Temos 130 aeronaves e a ideia é que chegue em 160 no final de 2023. Então estamos crescendo. Hoje é dia 13, ontem no dia 12 começamos as operações na ponte aérea, Rio-São Paulo. Ah, eu vi isso, muito legal. Estamos com 34 operações lá, bem legal. Bom, e esse crescimento, então, o que você tem de infra, Vim, etc., vai dar conta? Vai dar conta. Não. Agora é trabalhar na arquitetura e na modernização das aplicações, mas infraestrutura não é mais um problema, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente sabe como isso é problema. Nossa, não dá para você dormir em paz com uma infraestrutura que não para de pé. Com certeza. Daniel, eu queria te agradecer muito a gente poder estar aqui no evento da Vim, contando essa história, e eu espero poder encontrar com você numa outra ocasião para a gente voltar a conversar. Pode ser? Eu que agradeço a oportunidade, Xandó. Foi um prazer. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com o Daniel Blaglioni, responsável pela arquitetura e infraestrutura na Azul Linhas Aéreas. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a todos.